Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então está aqui quem é maior que o Jonas, maior do que Salomão. Eles não viram quem estava na frente deles. Eu tenho certeza que qualquer um daqueles judeus gostaria de ter a oportunidade de ter um encontro com Salomão, né? Pensa bem, Salomão para eles era o maior rei da terra. Quem não gostaria de entrar na corte de Salomão e olhar Salomão, o rei Salomão? E ali estava diante deles aquele que era maior que Salomão. E será que nós tratamos do nosso Senhor, ou reconhecemos nele um que é maior que Salomão? Será que nós reconhecemos nesse rejeitado pelo mundo um que voltará para reinar, para com seu cetro reinar com justiça durante 1000 anos no seu reino e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, julgar e matar os seus inimigos? Aqueles que se recusaram a obedecê-lo serão mortos pela espada que sai da sua boca. Aquele homem que foi tão humilde, tão massacrado nas mãos dos homens, virá naquela imagem fulgurante que João descreve em Apocalipse capítulo 1. Ninguém vai conseguir falar sem gaguejar na presença dele. Nem João. João ficou aterrorizado. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, quer dizer, um testemunho perfeito, luz na sua máxima perfeição. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, porque é um humano. É como se ele falasse assim, um ser humano, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Quem conseguirá olhar para esses olhos quando ele vier como Filho do Homem para julgar? E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Quem já viu aquelas fotos, aqueles vídeos, né? Ou aquelas fotos de uma siderúrgica, quando sai o aço da fornalha, do alto forno, naqueles grandes reservatórios, e eles despejam aquela massa vermelha, né, incandescente. Imagina uns pés assim. Esses eram os pés do Filho do Homem, que João viu. Ele tinha na sua destra, e a sua voz como a voz de muitas águas. Essa muitas águas aqui, o sentido é de uma catarata do Iguaçu, por exemplo. Tenta conversar com alguém do seu lado aos pés da catarata do Iguaçu. E ali ainda é peixe pequeno perto do que era ali o Senhor, a voz do Senhor falando com João. Voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Não dá para olhar para o sol. Você fica cego se olhar para o sol. Esse é o rosto que João viu do Senhor quando ele aparece ali para ele, nesse formato de Filho do Homem vindo para julgar. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Só ele pode fazer isso com qualquer pecador como nós, assim, qualquer verme como o ser humano é, não é? Ele pode falar, não temas. Foram essas palavras que ele falou aos discípulos depois da sua ressurreição. Quando ele aparece no meio dos discípulos que estavam com medo dos judeus numa sala trancada, ele aparece. Como que ele aparece? Ele transpunha paredes. Agora no seu corpo já ressuscitado e transformado, né? Não temas, ele fala para os seus discípulos, não temas. Alguém falou que essa expressão não temas
deve ter, eu nunca contei também, né? Porque depende da versão da Bíblia, da língua também, pode mudar. Mas deveria existir 365 vezes a expressão não temas na Bíblia, porque ela valeria uma vez para cada dia do ano. E deve ter um ano bissexto que tem uma vez mais, né? Mas é doce pensar nisso, que a primeira coisa que ele fala para os seus discípulos, depois de ressuscitado, é não temas. Como é que um cristão hoje vai temer alguma coisa? Vai temer coronavírus, vai temer pandemia, vai temer bandido, vai temer bala, vai temer tudo. Não temas. Nada acontece para um crente em Cristo que não esteja nos planos do Senhor. E se acontecer, aconteceu para bênção, aconteceu para ensino, aconteceu para ser um ato de misericórdia às vezes, né? Porque às vezes uma pessoa jovem é tirada desta vida ainda jovem, e todo mundo reclama, mas morreu, mas era jovem, tinha uma vida pela frente. Que vida que tinha pela frente, você sabe? Não, então não reclama. Não reclama, porque quanta gente... Tinha um caso que eu escutei, logo depois que me converti, um irmão me contou que tinha existido um irmão no exterior, que teve um filho, o filho nasceu muito doente, ele ficou desesperado, ele orava desesperadamente, ele se revoltava de que aquele filho poderia morrer. E fez tudo para o filho sobreviver e sobreviveu. Anos depois, ele testemunharia que ele se arrependia de ter feito tanto para o filho sobreviver. Porque o filho tinha se tornado um criminoso e destruído várias famílias. Então, se Deus leva uma pessoa, um filho de um crente, numa idade ainda tenra, é porque ele enxerga, ele viu lá na frente. Ele viu o que podia acontecer lá na frente. Então, se console com isso. Se console porque ele fala, não temas. Ele tem o controle de todas as coisas. Eu que vivo, ele fala, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então você não encontra ninguém antes dele. Você não encontra ninguém depois dele. Não procure, não há. Você não vai encontrar paz em ninguém antes de Cristo, ninguém depois de Cristo. Porque ele é eterno, ele é simplesmente eterno. Né? Ele é de eternidade a eternidade, tu és Deus. E eu que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o meu amigo que segue religiões reencarnacionistas, aquele médium que diz ter o poder de trazer o seu tio, a sua tia, a sua mãe, seu pai, seu avô da morte para falar para você, está mentindo. Ele está trazendo um espírito imundo, que certamente conhecia seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, e sabia o que eles falavam, sabia que sabor de sorvete eles gostavam, porque acompanharam a vida deles. Os espíritos imundos estão aí, ó. Aqui tem um monte essa hora, eu não estou vendo eles, mas estão aqui os demônios, né? Estão aqui. Estou com medo desse jeito nenhum. Um cristão nunca deveria temer as potestades do mal, porque ele tem a Cristo. É impossível até um salvo por Cristo ser possuído por um demônio, porque ele já é habitado pelo Espírito Santo. A casa não está vazia. Não pode ter invasão, né? Ou sem corpos vir invadir um crente em Cristo que já é habitado pelo Espírito Santo. Não pode, isso não acontece. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Do inferno aqui se não me engano, é Hades. Deixa eu ver qual é no original está. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. O Hades não é exatamente o lago de fogo, ok? Porque o lago de fogo está vazio agora. O Hades é a condição dos desencarnados. Então é como se ele falasse assim, eu tenho as chaves da morte e da região dos desencarnados. Se é ele que tem a chave, quem é aquele médium lá que você conhece que fala que tem o poder de trazer da morte o espírito de alguém?
Mentiroso. Veja aqui, está escrito, o próprio Senhor Jesus fala que Ele tem a chave. Ninguém mais tem a chave. Então, quem vem nessas sessões espíritas é um impostor, um demônio impostor, ou é só mesmo fingimento, né? O cara muda a voz, tal, faz aquele teatrinho. Quando morre gente famosa, é batata. A família vai receber uma carta. Eu estou bem aqui, fiz boa passagem, etc. Usaram agora, até num julgamento no Rio Grande do Sul, cartas psicografadas, supostamente das vítimas. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Que monstruosidade é isso? Tem nada a ver com psicografado. Isso, e quem está falando isso para vocês é quem já viveu no meio de religiões ou filosofias reencarnacionistas, e antes da minha conversão. Então, não caia nessa conversa. Ele, Jesus, tem as chaves da morte e do inferno. E aqui ele vai dar para João, revelar para João, agora, o que vai acontecer para o mundo daqui para frente. E o que vai acontecer para o mundo daqui para frente, se você está apavorado com a pandemia, se você está pensando em se suicidar, que eu nunca recebi tantas mensagens de pessoas dizendo que estão querendo se suicidar. Ou de pessoas contando que alguém, o marido, a esposa, o primo, o tio, se suicidaram. Que nunca teve tanto suicídio quanto agora. Por quê? Porque estão aterrorizando a população. O crente não tem medo da morte, ou não deve ter medo da morte. Porque já foi eliminado, já foi vencido aquele que tinha o poder da morte, né? Que é Satanás. Isso nós encontramos lá em Hebreus capítulo 2, diz assim no versículo 14: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse, e libertasse, atenção aqui agora, e libertasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Tem uma expressão chamada Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Até num seriado aí que teve agora, lá da Casa de Papel, uma das personagens, ou um dos personagens, não lembro se era homem ou mulher, era apelidado de Estocolmo. Porque ali é um grande sequestro da Casa da Moeda, ou do banco, de pessoas, né? O que é essa síndrome de Estocolmo? Esse nome foi dado na década de 60 ou 70, acho que 70, quando em Estocolmo, acho que foi Estocolmo, sequestraram a filha de um grande magnata da imprensa, da família Hearst. E a Patricia Hearst, essa filha, foi sequestrada e depois as câmeras dos bancos que eram assaltadas por aquela quadrilha de sequestradores gravaram ela no meio dos sequestradores com a metralhadora na mão. Aí o que é isso? Realmente ela foi seduzida a fazer parte do grupo de bandidos e criminosos. Aí deu-se o nome a essa síndrome, que é: as pessoas aplicam um terror tão grande, técnicas de terrorismo tão fortes em alguém, que faz com que esse alguém se torne cúmplice, passe para o lado dessa pessoa. Eu me lembro que um irmão, que é policial, ele foi tentar socorrer, né? Ele foi chamado para uma ocorrência e tinha um homem com uma faca no pescoço de uma mulher, segurando a mulher com a faca no pescoço, e falando que ia matar a mulher, matar a mulher. Então ele já veio, sacou da arma e foi se aproximando e chegando: não faça isso, tal. Aí o homem largou a mulher e pulou para cima dele com a faca, ele pegou e pá, atirou no homem, né? Atirou no homem, o homem rodopiou no ar e blum, caiu no chão. Aí esse irmão, ele estava prestes a se aposentar.
Aí ele falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Nunca tive um problema desse que eu vou enfrentar agora. Matei um cara, né? Por mais que fosse um criminoso ali querendo matar a mulher, matei o cara. Aí ele chegou perto assim, empurrou com o pé o corpo do homem na calçada, o homem gemeu, né? Aí ele pegou, virou o corpo para ver onde é que a bala tinha acertado. Não tinha acertado, ele errou o tiro. O cara desmaiou de susto. Desmaiou de susto. Aí levaram o rapaz, né, e a mulher para a delegacia para fazer a ocorrência. Quando chegaram lá, a mulher não quis. Aquele era o amor da vida dela. Ela não queria que ele fosse preso. Aí ele pensou, imagina se eu tivesse matado esse homem. Eu ia ser o culpado. Até a mulher viria contra mim, com advogado e tudo mais, para me acusar de ter matado o amor da vida dela. Então isso acontece, essa síndrome de Estocolmo acontece muito em casamentos onde existe um marido, geralmente é o marido, né? Um marido que é opressor. Então ele cria uma opressão tão grande, mas tão grande sobre a sua esposa, que ela não consegue imaginar a vida sem ele. Porque ele bate nela, ele castiga, ele tortura ela, e de vez em quando ele deixa da linha, deixa da corda, né? Para depois puxar de forma bruta. Essa é a técnica. Essa é a mesma técnica das seitas, essas seitas de malucos, né? Tipo aquela do Jim Jones, que todo mundo tomou lá um suco, 1.000 pessoas, 900 e poucas pessoas morreram, se suicidaram. Então essas seitas malucas que tem por aí, elas usam essa técnica de pressão, de leis, de regras, e de tal forma brutal essa cadeia em que coloca as pessoas, que as pessoas ficam que nem carneirinhos dóceis, obedecendo em tudo. Tem uma seita indiana aí, eu sei disso também, porque não que eu tenha participado de uma, mas eu convivia com membros da seita Meninos de Deus, da Hare Krishna. Então eles me contavam como era que era a vida deles, né? Os Hare Krishna tinham que acordar no meio da noite, 3 horas da madrugada, não sei quando, e ficar lá cantando, tocando sininho e tal, comendo bastante açúcar e não comendo carne nenhuma, sem proteína, muito açúcar. O que acontece com a pessoa? A pessoa fica dócil, fica pronta para obedecer qualquer coisa, e repetindo mantras, né? Om Ama Padme Hum, Om Ama Padme Hum, Om Ama, horas seguidas, a cabeça fica num torvelinho que não consegue mais concatenar pensamentos ou raciocinar como uma pessoa livre. Então fica pegada ao líder. Sempre tem um líder, sempre tem o guru lá, né? Sempre tem um sujeito lá que mente, que fala que recebe as coisas do além ou qualquer coisa assim. Mas nós cristãos não temos que ser vítimas de síndrome de Estocolmo. Porque o nosso sequestrador, que era o diabo, foi vencido. Cristo participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, que é o diabo. O diabo. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, se você está sujeito à servidão, e é isso por medo da morte, por medo de ir para o inferno, por medo do líder da sua religião, por medo do que os irmãos vão pensar de você e tal, isso não é cristianismo. Você já é vítima agora de síndrome de Estocolmo. Você foi sequestrado e não sabe o que aconteceu. Nós estamos vivendo num mundo hoje que foi sequestrado, o mundo inteiro. Aliás, é até interessante você falar isso, né? Que há 3 anos atrás, se você chegasse para uma pessoa e falasse assim, você viu que fala aqui no Apocalipse que o mundo, as pessoas não vão poder comprar nem vender se não tiverem a marca da besta e tal? O cara ia olhar para você e dizer, você acredita nessas coisas aí, cara? Imagina, isso aí nunca que conseguiriam organizar um negócio assim de o mundo inteiro entrar. Isso que está acontecendo não é a marca da besta. Já deixo você avisado que você... Mas o método já ficou provado que funciona. Porque nunca se pensou que era possível fazer o mundo inteiro dobrar de joelhos diante de um mesmo processo, diante de um mesmo método, diante de um mesmo objetivo. Nunca. Nunca se imaginou que seria possível. A Bíblia falava que ia ter isso sim. E orquestrado por quem? Por Satanás.
Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.